Livro Toca a Trombeta em Sião, de David Wilkerson. Capítulo 1. A destruição iminente. Tópico: a América do Norte não se converterá. Jeremias proferiu uma profecia de dupla aplicação na casa do oleiro. Ela foi dirigida ao antigo Israel, mas também a Israel figurando a igreja. A mensagem de Jeremias soa hoje novamente pelo Espírito Santo e sobre se cumprir nos dias de hoje. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar e para destruir. Jeremias 18, versículo 6 e 7. Deus reivindica o direito de arrancar, derrubar e destruir, no momento, uma nação, uma congregação, um ministro, um ministério que se arruína a tornar-se inútil para ele. Deus fez dessa nação um lindo vaso em suas mãos. Há mais de 200 anos passados, ele pôs essa nação numa boa terra e abençoou seus fundadores. Mas o mal cresceu tanto e a desobediência multiplicou-se de tal forma que Deus declarou: eu a arrancarei, derrubarei e a destruirei como achar por bem. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha feito. Jeremias 18, versículo 9 e 10. Esta nação não se arrependeu, antes deu as costas à palavra do Senhor, e agora Deus fará o que ele disse que faria. Apesar de um remanescente que hoje segue o Senhor de todo o coração, vivendo totalmente para ele, em plena comunhão com ele, não há mais arrependimento de todo o coração. Há líderes nas igrejas que confessam publicamente que não sabem o que é nascer de novo, servem a Deus apenas com os lábios. A comunidade evangélica em geral é simplesmente política e morna, na maioria das hipóteses. Esta nação, seu governo, suas igrejas apenas sabem quem é Jesus, mas não sabem o que é arrependimento de coração. Nossa nação aborrece com grande indignação moral a pobreza, ficam indignados contra o aborto, o crime, a injustiça, e isso é digno de louvor, mas não estão entronizados no Senhor Jesus como o Rei dos Reis de nossas vidas. Milhões declaram ser crentes, porém, bem poucos estão entrando pela porta estreita. Milhões declaram ser crentes, mas bem poucos estão entrando pela porta estreita. Se Deus abençoar a América do Norte por mais tempo, ela tão somente aumentará a sua impiedade e rebelião, motivando um julgamento ainda mais terrível. A palavra de Deus diz: ainda se mostre a favor do ímpio. Ainda que se mostre a favor do ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tem do teu povo, e o fogo consumirá e os teus adversários.
e o fogo consumirá os teus adversários. Isaías 26, versículo 10 e 11. Deus prometeu preservar a América do Norte se ela se afastasse do mal. A partir do momento de um real arrependimento e abandono do pecado, Deus promete mudar o que disse, sustando o julgamento. Porém, o assunto mais nítido na Bíblia é a oposição divina contra uma nação corrupta. Com vento oriental as espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da perdição. Jeremias 18, 17. Vejo o Altíssimo Deus, neste momento, aos poucos, dando as costas a essa nação. Este país está a ponto de, a qualquer momento, cometer o pecado imperdoável. Este país está a ponto de, a qualquer momento, cometer o pecado imperdoável de resistir ao Espírito Santo. Em breve, haverá arrependimento apenas por pessoas isoladas, apenas por parte dos remanescentes, mas não para a nação como um todo. O que mais poderia ser feito pela América? Deus poderia ser mais paciente com ela do que já foi? Que mais se poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperado, era como esperado que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Isaías 5, versículo 4. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminhava por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Isaías 65, versículo 2. O que parece impossível vai acontecer nesse país. Poucos creem nisso. Os profetas da paz e prosperidade dirão: Deus prometeu guardar-nos da ira, porque guardamos a sua palavra. Esta nação não guarda a palavra de Deus, e de igual modo a igreja. Como na igreja de Sardes, há apenas alguns que não mancharam as suas vestes, os quais andarão com Cristo, vestidos de branco. Está escrito: nenhuma praga chegará à tua tenda. Salmos 91, versículo 10. Mas a desobediência e a rebeldia invadiram as promessas de segurança e proteção. Depois leia Hebreus 10, versículo 26 e 27. Não creiam nos profetas da paz e prosperidade. Os tais profetizam enganando as pessoas. Eles não receberam a verdadeira palavra de Deus. Eles não têm o mesmo espírito de Elias, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Eles não choram, nem sofrem por causa do pecado desta nação, que está pecando contra Deus. Na verdade, Deus traçou um plano, uma série de calamidades que sobrevirão a esta nação, e Ele está lhe fazendo um apelo final para que se arrependa e abandone todos os seus maus caminhos. E dirás: assim será abalada Babilônia, e não levantarás por causa do mal que eu lhe vou trazer sobre você. Jeremias 51, versículo 64. Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo até a casa do Senhor, onde ele viu 25 líderes espirituais e príncipes que zombavam das mensagens proféticas de calamidade iminente sobre aquele lugar. E, ao mesmo tempo, faziam planos de construir construções grandes e prósperas. O Senhor disse a Ezequiel: Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpios conselhos a esta nação. Ezequiel 11, versículo 2.
Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpios conselho a essa nação. Os tais dizem que o julgamento estava longe e que deviam construir casas. A mensagem de Ezequiel é a dureza do coração do povo, ressoavam num cinismo orgulhoso. Ouçam suas atitudes fatalistas. Esta cidade é uma panela e não a carne. Ezequiel 11, versículo 3. Ouçam sua atitude fatalística. Essa cidade é a panela e não a carne. Noutras palavras, se o fogo vier, vamos continuar do mesmo jeito, vamos continuar do mesmo modo, praticando as mesmas coisas. É esta a atitude dos homossexuais no momento, é a atitude dos ricos, da igreja morna, é a atitude de milhões de americanos que ouvem a palavra, mas insistem em viver a mesma vida. Há tanto tempo que os mesmos não fazem mais efeito. Americanos embriagados já fazem até mesmo a festa do furacão, durante a qual se recusam a deixar as ilhas Golfo do México, preferindo fazer orgia na própria tempestade. Muitos morreram ao zombar da fúria do furacão de Deus. O que percebemos hoje na América é a grande festes de holocausto, com milhões de ébrios drogados agitando seus punhos contra Deus, desafiando castigá-los. Proferem blasfêmias dizendo: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Ezequiel 9, versículo 9. A América e sua orgia às vésperas do julgamento. Milhões de crentes já viram as escrituras na parede, que faz o povo pecador às vésperas do julgamento. O que faz o povo pecador à véspera do julgamento? Como Belsazar, ele faz orgias enquanto o inimigo aproxima-se. Um conjunto de rock chamado cristão berrava ao microfone: venham, vamos à festa de Jesus. Milhões de crentes estão nessa situação. A espada do julgamento paira sobre suas cabeças, mas pelos seus atos eles estão dizendo: não há esperança mesmo, vamos continuar assim, vamos dar vazão, não podemos mais reter os impulsos da carne, vamos fazer o que queremos. Adúlteros, fornicação, divórcio, novo casamento, é isso que o povo de Deus está fazendo segundo a própria vontade. Até Deus pasma diante do que eles fazem. Ele disse: pergunte agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Jeremias 18, versículo 13. O povo de Deus está fazendo coisas tão horríveis que nem os ímpios não conhecem. O povo de Deus está fazendo coisas tão horríveis que nem os ímpios que não conhecem a Deus fazem. Os pagãos não esquecem seus deuses, mas contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andássemos por veredas afastadas, não aplainadas. Jeremias 18, versículo 15. É horrível isso que disse o Senhor. O povo de Deus, na cegueira e tropeçando, esquecendo dos antigos caminhos da santidade, preocupados apenas com o sucesso, prosperidade e todas as demais formas de vaidade e fama. Não é verdade que o caminho da maior parte dos crentes de hoje é a exaltação? Não é de admirar que Deus nos dê as costas e esconda de nós o seu rosto? Estamos nós esquecendo dele. Ouvir isso é lamentável, ó igreja.
o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Jeremias 2, versículo 32. Somente uma igreja que se afastou de Deus, somente uma igreja que vive na carne poderia tornar-se tão imoral e imunda. Somente um povo incurável poderia entrar-se a tamanha impiedade. Estes são os tais que, estando reprovados, endureceram o coração. É um coração tão duro e incorrigível, perdendo todo o temor de Deus. Já não pensam na questão da morte e do julgamento. Quem nos ouvirá? Esta mensagem é um pouco dura. É muito duro, incrível e difícil de compreender. Como é possível esta nação hoje, tão impotente, poderosa e próspera, tombar no momento, tornando-se um lugar de muitíssimas pragas? Quem vai crer nisso? Quem está tão perto de Deus de modo a ouvir o toque de suas trombetas, de sua trombeta? Não será os falsos profetas como Passur no tempo de Jeremias? Os principais líderes religiosos, sacerdotes, profetas daqueles dias, todos falavam de coisas boas prestes a chegar para o povo. Uma época de glória, de sucesso, de paz e de prosperidade total. Era o que os profetas daquela época falavam. Os tais copiavam uns aos outros tais mensagens, tranquilizando o povo, animando milhares dentre o povo com tais mentiras. Andavam de uma parte para outra profetizando que a nação de Israel não seria destruída. Por que dizeis? Fizemos concerto com o monte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. E o nosso concerto com a morte se alunará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Isaías 28, versículo 15 e versículo 18. Jeremias bradou entre eles: e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Jeremias 20, versículo 6. A mensagem de juízo da parte de Deus nunca foi bem ouvida, nem bem aceita pela igreja, nem por líderes. Elias ficou sozinho com Deus, na presença de 400 profetas de Baal. Jeremias enfrentou sozinho os falsos sistemas religiosos de Judá e Israel. Os maiores inimigos da sua mensagem foram os dirigentes da casa de Deus. Porque o Senhor faz soar sua trombeta para alertar o povo que o julgamento está perto? Primeiro, para despertar a verdadeira noiva. Em segundo lugar, para justificar sua ira sobre os crentes mornos e os pecadores que o rejeitam. Porque o Senhor faz soar sua trombeta para alertar o povo que o julgamento está perto? Primeiro, para despertar a verdadeira noiva. E em segundo lugar, para justificar sua ira sobre os crentes mornos e os pecadores que o rejeitam. A mensagem divina, já anunciada, diz que ouvir-se-á um brando à meia-noite, e que as virgens sábias ouviram o brando e prepararam-se. Paulo advertiu: e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado,
Rejeitemo-nos, pois, as obras das trevas e vestindo-nos da armadura da luz. Romanos 13, versículo 11 e 12.